Você já assistiu um filme e teve a sensação de que ele continuou com você muito tempo depois que acabou? Se isso já aconteceu, aconteceu exatamente comigo depois que eu assisti o filme História de um Casamento. Super recomendo. E sabe por quê? Sabe por que eu recomendo esse filme? Porque apesar do título, eu não acho que ele fale apenas sobre um casamento, muito menos sobre um divórcio. Para mim, ele fala sobre encontros e principalmente sobre desencontros. E quanto mais eu estudo a psicanálise e mais eu converso com as pessoas aqui nas redes sociais, mais eu percebo que esse filme toca em uma dor muito comum: a dor de não se sentir visto, de não se sentir compreendido e de continuar dentro de uma relação, mas perceber que de alguma forma vocês já não conseguem mais se encontrar. E o mais interessante é que isso não acontece de um dia para o outro. O sofrimento raramente começa quando o relacionamento termina. Ele costuma começar muito antes. Começa quando as conversas vão diminuindo, quando o silêncio ocupa o lugar de curiosidade pelo outro, quando pequenas frustrações deixam de ser compartilhadas e aos poucos cada um passa a viver dentro da própria solidão. E existe uma frase do psicanalista Donald Winnicott que sempre me faz lembrar desse filme. E ele dizia: é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser encontrado. Toda vez que eu penso nessa frase, eu lembro dos personagens desse filme. Porque a impressão que eu tive é que eles não deixaram de amar de uma hora para outra. Eles foram deixando de se encontrar. E talvez essa seja uma das maiores dores das relações atuais. Não apenas dos casamentos, mas das amizades, das relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas que, por algum motivo, deixaram de realmente enxergar umas às outras. Por isso esse filme me marcou tanto. Porque ele não fala apenas sobre o fim de uma relação. Ele nos convida a olhar para uma pergunta muito mais profunda. Nas relações que você vive hoje, você ainda se sente encontrado? Porque às vezes o relacionamento continua existindo, mas o encontro já acabou, faz muito tempo. Pense com calma, sinta de verdade e, acima de tudo, conhece-te.